Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, onde a gente compartilha histórias reais de quem constrói resultado com atitude e consistência no marketing de relacionamento. E hoje eu estou assim especialmente feliz porque vou conversar com um casal que eu admiro demais. Eles fazem parte da minha rede, são referência em liderança, exemplo de parceria dentro e fora do negócio e fazem parte do seleto clube dos milionários da nossa empresa. Eles têm só 22 anos de caminhada no multinível e olha, 11 deles dedicados à nossa querida Rinodê. E o que construíram nesse tempo é simplesmente inspirador. Ele é empresário do ramo de farmácias e ela é fisioterapeuta, e os dois decidiram viver 100% do nosso negócio, desenvolvendo uma rede forte, treinando pessoas e expandindo sonhos pelo Brasil. São imperiais diamante elite, casados há 22 anos, pais da Valentina, de 7 anos, e da pequena Isabela, de apenas 10 meses. Gente, com vocês, Bruno e Flávia, diretamente de Brasília. Sejam muito bem-vindos. Bruno e Flávia. Eu sempre tive, assim, uma curiosidade, né, desde o tempo que nós nos conhecemos. Sempre tive vontade de perguntar, mas assim, acho que nunca deu tempo, nunca teve um momento, né? Como que vocês se conheceram? Esse casal tão simpático, Longa história, né, amor? Quer começar? tão Pode começar. conectados. Todo mundo acha que a gente entrou junto no multinível, né? E na verdade a gente se conheceu no multinível. Só quem participa de evento nosso que sabe. Já tô ligando. Todo mundo fala, como foi começar já em casal? Não, não começamos em casal. Eu conheci o Bruno em evento já da nossa primeira empresa. Eu tenho a minha história de entrada e ele tem a história dele de entrada. Vou contar a minha, a dele foi antes. Ele tinha poucos meses antes de mim, né? Quando eu entrei, ele já estava. Foi a nossa primeira empresa que a gente conheceu, que foi a Herbalife. Uhum. Eu conheci através de um professor de ginástica localizada. Nem existe mais hoje, né? Hoje tem outros nomes. Mas ele era dono de uma academia na cidade que eu morava e ele andava com um carro adesivado. Aí tinha na lateral assim: perca peso agora, pergunte-me como. E atrás tem uma renda extra, pergunte-me como. Naquela ocasião, eu não precisava de renda extra, porque eu era pensionista da Câmara dos Deputados. Meu pai tinha falecido quando eu tinha 10 anos. Aí, quando eu atingi a maioridade, eu comecei a receber uma pensão dele. Né? Na maioridade, não, na verdade, antes. E eu já estava ali meio que tranquila. Fazia a faculdade que eu queria, que era fisioterapia, já andava num carro novo, né? Porque eu tinha como se fosse um salário sem trabalhar, que era a pensão do meu pai. Então eu já tinha ali uma tranquilidade, mas só estudava, não trabalhava para ganhar aquela renda. E aí eu adorava tudo naquele momento, vivia muito tranquila. Só que foi passando o tempo na faculdade, eu comecei a ficar incomodada. Incomodada com o quê? Com a vida dos meus professores. A gente estudava em faculdade particular, então a gente começava a reparar. A nossa vida como aluno parecia que era melhor do que a vida dos professores. E a gente começou a refletir, eu e algumas amigas minhas até. Eu falei, gente, mas eu estou estudando, eu vou estudar 5 anos para poder ter essa realidade. O professor trabalhava de manhã numa clínica, à tarde dava aula, à noite no hospital. Assim, era tipo sem vida. Você não via felicidade estampada na cara deles. Eu falei, eu vou ficar 5 anos pagando mais de R$ 1.000 de mensalidade. Isso lá em 2003. Já tinha 3 anos de faculdade. E eles, naquela época, a gente não usava essa palavra, mentores, né? Pelo menos não fazia parte do meu dia a dia. Mas eu falei, como se eu pensasse hoje, os meus mentores eram eles, eu viraria eles, e aquilo começou a me incomodar profundamente. E aí eu comecei a procurar alguma coisa. Aí esse adesivo do carro, do dono da academia que eu malhava, me chamou a atenção. Aí eu fui perguntar pra ele, eu falei, o que que é? Aí ele falou, ó, não é profissional da minha parte te explicar aqui, mas tem um evento que acontece que é sábado e domingo que te explica, é o negócio do século XXI, não entendi nada que ele falou, mas mexe com pessoas. Onde você tá, na sua faculdade tem pessoas? Eu falei, é o que mais tem. E era meu curso era integral, então eu passava o dia inteiro lá. Ele falou, tem como você desenvolver isso lá. E ótimo, né? Porque
Herbalife é produtos na área da saúde, e o Sim, seu curso na área da saúde, então sim. perfeito. E você, Bruno? Eu conheci na época na verdade eu assumi a drogaria dos meus pais com 18 anos de idade, né, Hã. trabalhava 10 horas por dia, fazia faculdade à noite, dava plantão no final de semana. E aí uma terça-feira eu fui acompanhar uma pessoa que estava procurando estágio no Anúncio Jornal. Chegando lá, me convidaram para poder participar da apresentação, e foi aonde eu entendi que, era mais inteligente eu ter 1% de 100 pessoas, do que ter 100% do meu próprio esforço. Não entendi muita coisa, vi que o produto funcionava, assim, não entendi como era a mágica do dinheiro do multinível naquele primeiro momento. Aí eu fui encaminhado para um evento, e nesse evento tudo aconteceu, né. Show demais. E E como que é viver 22 anos juntos, no casamento e no multinível, ao mesmo tempo? Como que é essa dinâmica? Eu sou suspeita para falar. Todo mundo fala assim: "Ah, não é possível". Eu acho maravilhoso, porque a gente trabalha por um objetivo em comum. É lógico que tem coisa que eu discordo dele, ele discorda de mim. Você fica muito mais tempo junto do que um casal normal, né, porque normalmente um casal, um trabalha num canto, o outro trabalha no outro, se encontram à noite, né. A gente não, às vezes tem dia que passa o dia inteiro junto. Então muita gente não assimila muito isso. Mas é o dia inteiro junto com muita atividade, então não dá tempo pra brigar, para poder qualquer coisa disso que o povo acha que tem, né. Eu acho que só tem ponto positivo, mas Até porque tudo é lógico tão intenso, né, gente? sim, mas lógico cada um no seu espaço, é, mas né. até achar o espaço, né, amor, tipo assim. É, mas a gente nunca brigou por Não, eu conta falo eu disso. falo achar o espaço no sentido do quê? São 2 líderes que têm pensamento assim, a ideia e a cultura de você ter um objetivo é maravilhoso. E o legal das vezes que eu vejo alguns casais se perderem é porque eles acham que, eles têm que competir. E a gente nunca teve essa competição. Acho Absurdo que isso. o maior problema é quando rola uma competição, né, e a gente nunca teve isso. Eu não Mas sei aí nem de onde nasce isso, né, é. não entra na minha Amazonas, né? cabeça. É um É, mas eu acredito que o mais importante é o quê? A gente tem um foco, né, no objetivo em relação a uma conquista, e claro, cada um vai ter sonhos particulares. Aí quando você entende essa questão do sonho particular de cada um, fica mais fácil, você tem essa clareza, né, acho que o nome se eu resume. tento entender quem pensa diferente, por quê? Porque também a nossa história é diferente. Talvez um casal que começou junto, ou o marido queria, ou a esposa queria, aí sempre um vai convencer o outro. Não, eu procurei o negócio, eu quis o negócio. O Bruno é a mesma coisa. A gente se conheceu no negócio, então Sim. os dois optaram, né? Como eu falo nos eventos, ninguém me convidou. Eu acho que eu não tinha cara de empreendedora. Ninguém nunca me convidou para conhecer algo, uma reunião de multinível. Então eu me convidei. Eu entrei no negócio e ninguém nunca, Foi a né, eu me curiosidade patrocinei procurou, é. praticamente, né. Eu me fui lá no meu patrocinador e falou: "Ó, eu quero entrar", como se fosse isso. Então acho que como eu já estava ali decidida com o que eu queria, quando a gente se conheceu no evento e fez amizade, depois começou a namorar, eu brinco que a gente falou assim: "Ó, como você", e lá dentro ele não era nada e eu era coisa nenhuma, eu falo: "Como você é nada, eu sou coisa nenhuma, vamos ver se a gente junta, começa a trabalhar pra ver se vira alguma coisa, né". A parceria de 22 anos deu bom. Deu muito bom, então acho que por isso, mais por isso. Então eu não consigo também falar pelo outro lado. Às vezes o casal É, que um teve que convencer a esposa, ou quando só começou a ver resultado que o outro entrou, são realidades É diferentes. diferente. certo. E o que pesou na decisão de vocês virem para Rinodê? Aí já bateu na porta do Bruno primeiro, conta, agora você É. começa. Na verdade a gente estava buscando já um negócio que fosse mais simples, né, a gente trabalhava muito, construía um negócio 3, 4 vezes por ano, né, não sei se alguém conhece alguém que teve que reconstruir um negócio, né, É, reconstruir. e aí a gente tinha um conhecido que iniciou o projeto, né, a gente estava buscando algo que pudesse ser duplicável, na verdade acho que o segredo do multinível é você, enxergar algo que você possa ser duplicável, simples e duplicável, né. E esse amigo nosso, ele começou a fazer o trabalho, na época eu tive um preconceito quando ele falou o negócio de Rinodê, achei até estranho o nome, e esse tal de Inode, né. Aí eu falei assim: "Vai lá, se der certo contigo a gente volta a conversar". Só que esse vai lá e der certo contigo a gente volta a conversar, passaram-se 2 anos, e esse cara ficou rico, começou a ganhar dinheiro, né. E nessa de começar a ganhar dinheiro, reunião de emergência, pra gente poder entender o que que estava acontecendo com o negócio que ele ia mostrar pra gente e tal. E quando ele mostrou os números, ele me mostrou: "O que que eu tenho que fazer?". "Não, você tem que fazer se o produto fizer sentido, você tem que fazer as pessoas trocarem o produto,
E essas pessoas só vão trocar um produto do que elas já usam. Cosmético, perfumaria, na época não tinha nutrição ainda, mas ia lançar um energético, né? E, eu tinha algumas perguntas, né? Assim, com a experiência que a gente já tinha no multinível. O produto tinha que ser uma qualidade acima da média, porque a gente não conhece algo, um negócio que seja milionário. Se o produto não presta, não vai ter uma recorrência. Exatamente, principalmente no O multinível. produto é a base de tudo. Segundo, se o preço final era justo, se tinha uma margem de lucro interessante, um plano de carreira justo, se a empresa era séria. Então, tudo foi respondido, entendeu? Claro, o resultado pesou, mas a gente não adiantava só ter resultado, porque a gente conheceu muitos negócios que a pessoa tinha resultado, mas o negócio depois desmoronava. Então, assim, né? Então, isso tudo pesou. E quando a gente conheceu a família, a gente foi na fábrica, conhecemos a família Rodrigues, conhecemos o Sandro, abraçou o Sandro e o seu Francisco, aí já era. Então, não tem jeito, né? Aquele abraço, né? Aquele abraço de pai, não tem jeito. E aí foi quando a chave virou assim, caramba, encontramos a nossa casa. Aí foi aonde, para fechar essa caixa, quando a gente falou assim, caramba, agora dá para seguir carreira. Tipo assim, porque quem conhece a essência do multinível, e encontra uma empresa com esses princípios, com esses valores e respondendo essas perguntas, não tem um motivo de não seguir carreira, porque, né, o que a gente precisa, a empresa vai entregar, né? Então, sabia que era empresa familiar e tudo. Então, a decisão de seguir carreira, acredito que foi fundamental para poder fazer o negócio com muita força, apostando tudo e tendo credibilidade no corporativo e na companhia. Sei. E qual foi, assim, aquele momento de virada de vocês na Renaudê? Aquele momento, assim, que é agora? Quer falar, amor? E complementando isso que o Bruno falou, eu acho que foi olhar para trás e ver os 11 anos que a gente tinha antes, né? Quase 11 anos. Por quê? Porque eu brinco que a cada ano que passava na nossa primeira empresa, nosso bolso furava mais ainda. Não por culpa da empresa, nada disso, muito pelo contrário, né? Hoje, se a gente tem o resultado que a gente tem, 80, 90% é por causa desses primeiros anos, porque a gente teve a melhor escola que a gente poderia ter, né? Eu sou eternamente grata à Herbalife, assim, para a vida inteira, e até hoje sou apaixonada. Eu acho que foi o momento que a gente viu mesmo que tudo que a gente sonhava em realizar lá, aqui ia ser acessível. Ver os nossos sonhos realizados aqui, de uma maneira mais simplificada, um plano diferente, né? Então todo mundo fala: "Ah, mas por que que não deu certo lá?" Eu falo: "Eu também tento entender, né? Mas é porque não era para dar." Mas os anos, todos aqueles anos que a gente passou lá, era preciso para quê? Para formar a liderança que a gente tinha, que a gente tem até hoje, os líderes com caráter que a gente tem, com os princípios que a gente trouxe tudo de lá. Então eu falo que a gente nunca teve assim treinamento na vida. E acredito que nunca vai ter como a gente teve nesses primeiros anos. Então, quando a gente chegou na Rinodê, praticamente a gente chegou pronto. Então, em um ano, a nossa explosão foi muito grande. Por quê? Porque a gente já tinha uma bagagem. Tanto que quando o Fraia entrevistou a gente no reconhecimento, ele falou, né? Ah, como é que é virar imperial em um ano e tal? Eu falei, não é em um ano, são em 12 anos. Porque a gente já tem 11 anos atrás. Exatamente. Então, complementando aquilo que eu falei, a cada ano que passava, nosso bolso furava mais ainda por má administração financeira nossa, por imaturidade, qualquer coisa nesse sentido, né, de quem está começando ali os primeiros anos. Mas a cada ano que passava, nossa mentalidade só expandia. A gente se tornava líderes melhores. Então, a gente estava sendo preparado e moldado para algo, né? E eu considero que foi isso. Foi esse encontro da Rinodê mesmo. Quando o Bruno veio que me mostrou, eu falei, não acredito, Bruno. É bom demais para ser verdade, mas como a gente já viu que tudo que parece bom demais para ser verdade nesse mercado, se a gente acreditar e ter disciplina, acontece, então a gente pegou para valer. E era Certo. todo dia mesmo. A gente acordava pensando em Rinodê, dormia pensando em Rinodê, tinha madrugada que a gente dormia 2, 3 horas nesse primeiro ano. Foi um ano, acho que mais intenso dos 22 anos, né, que a gente tem. Assim, só para poder arrematar, assim, não foi a virada de chave, não, mas assim, como a gente é fruto de sistema, fruto de evento, né? E o primeiro evento a gente tinha 4 meses de negócio. E a gente ficou sabendo que a empresa ia reconhecer, ela ia entregar 21 carros. Do primeiro evento que a gente ia participar, a gente sabia que a empresa, que foi promovido, né? Que ela ia reconhecer 21 líderes com premiações de bônus carro, né?
E isso me encheu muito os olhos. Por quê? Porque eu entendi que eu precisava colocar pessoas lá para o evento trabalhar para a gente. Essa é a grande sacada. Então esse evento, eu acredito que foi o evento da grande virada, por quê? Não só pelas premiações, a gente conseguiu se visualizar no futuro. Acho que a grande parada é quando você vê a obra nascendo ali, né? Vê os princípios e vê que é possível, né? Aí começa o quebra-cabeça a fechar. Então, a partir dali, nós levamos 54 pessoas. A gente tinha 15 pessoas no time, tinha 4 meses de negócio, né? 15 pessoas no time tinham condições de pagar passagem aérea e hospedagem. E o resto, ninguém tinha. A gente foi, a gente arrumou um ônibus e colocamos mais 40 pessoas lá, 39 pessoas, se não me engano. E foram 54 pessoas para esse evento. E aí, esse evento foi a grande virada. Por quê? Porque a gente foi reconhecido duplo diamante nesse evento. Viagem para Cancún, Era foi Punta Punta Cana na na época, época. Punta Cana. E nesse evento foi promovido o próximo evento que ia ser em Brasília, na nossa terra. E aí foi onde esse primeiro ano foi o ano do trabalho de promoção mesmo. É que fez a diferença. Fez a diferença. Então, o primeiro evento foi a gente teve essa grande visão. Mesmo local agora da Então, convenção, né? Que a gente acabou de voltar. E eu vejo aí em vocês um grande poder de conexão com as pessoas, o que é fundamental no marketing de relacionamento. Eu nem falo de rede, é relacionamento mesmo, que é a base do nosso negócio. E com essa experiência, como que vocês identificam um líder nesse universo, um líder na equipe de vocês? Como que vocês identificam uma pessoa que tem condições para liderança? Eu identifico pela vontade dele, vontade e disciplina. Porque no início, muitos anos atrás, a gente priorizava alguns pontos específicos, até que a gente aprendia, né, no multinível antigo. Mas a gente foi vendo que não. É disciplina. O que tiver disciplina de desenvolver esse negócio diariamente, ele vai ter resultado. Fora isso, é a história que a gente fala. Não interessa se tem formação antes, não interessa a experiência que ele tem. Tem gente que vem com toda a experiência do mundo, não dura um mês. Tem gente que vem sem experiência nenhuma, super ensinável, quer aprender, é disciplinado. Então é pela vontade mesmo, vontade e disciplina, ao meu ver. Às vezes ele não vai ter nem características de liderança, Rosana. Na verdade, característica não. Todo mundo nasce nasce com algumas qualidades ou alguns requisitos de liderança, só que eles não sabem. Porque liderança todo mundo já vem com ela. A questão é o nível de liderança, é o nível de influência, ou é maior ou é menor, né? E às vezes um consultor ou um empreendedor dentro do negócio, ele se perde porque ele acha que o líder é aquele cara que é bom de palco, aquele cara que é influência, aquele cara que arrasta a multidão. E na verdade não é isso. Porque o multinível, ele tem condições de projetar uma pessoa para ter um resultado absurdo, e no processo, essa pessoa pode aumentar o poder de influência dela. Acho que talvez essa é a grande sacada, entendeu? Então, quando a Flávia fala de disciplina e tudo, assim, né? E a gente, quando você vai criando bagagem, hoje, por exemplo, se você pegar uma pessoa que tem perfil de liderança, tem algumas características que você está buscando, mas é uma pessoa que não tem um caráter. De cara, você já não trabalha com essa pessoa. É. Entende? Porque você E ela sabe nem que permanece, né, muito tempo aqui. você sabe que lá na frente vai dar problema. Então, você tem esse poder de escolha de trabalhar com quem você acredita no que você está buscando ali em relação a perfil. Então, se é uma pessoa de caráter, uma pessoa que você consegue treinar e é ensinável, e tem essa sede que a Flávia falou, não tem jeito. A ferramenta ela existe e contra fato não argumenta. Exatamente, a gente percebe que tudo é o querer da pessoa. Eu acho que são poucas pessoas que têm características, assim, que a gente enxerga logo de início um potencial para a liderança. Mas ela, quando ela quer, ela se torna um líder e a Sim. gente consegue moldar essa pessoa. Sim. Então tudo vai realmente depender do querer dela, É. né? Eu vejo isso pelas palestras. Uhum. Eu mesma falo por mim. Quando eu vi naquela primeira reunião lá em 2003, eu achei incrível tudo que eu vi no sábado e no domingo. Mas eu falei, eu vou fazer esse negócio, mas ir lá na frente falar, ixi, não vou de jeito nenhum. Só que aí depois o que eu vi? Se você vai ser líder, você tem que liderar pelo exemplo, você tem que estar lá na frente, né? O time cobrava de ver o seu líder lá no palco. E aí eu tive que quebrar esse preconceito que eu tinha, medo de falar em público, de estar ali na frente sendo as atenções. Eu sempre adorei lidar com gente, com muita gente, mas eu ser o centro das atenções, e o que um palestrante é? É o centro das atenções. Então eu mesma tive que quebrar isso. Se falassem pra mim que pra ser uma líder aqui dentro eu teria que fazer isso talvez de início, eu nem ia no evento.
nem ia conhecer. Então é criando as habilidades como o Jim Rohn ensinou pra gente, né? A gente, por ser arcaico, como eu falo pro Bruno, a gente teve a chance de ser treinada por Jim Rohn, né? O pessoal fala assim, ai, graças a Deus que eu conheci o multinível agora. Porque antigamente fazer pedido por fax, nosso tempo era assim. Pedido era por fax, esperava mais de 30 dias para chegar o produto, né? O cadastro você fazia, preenchia, fazia a cartinha, mandava pelo correio. Hoje todo mundo entra no VO, faz É. tudo, né? E não tem nem O, noção ma- que era o assim. mapa de rede chegava pelo correio. Mas o normal é Surreal. evolução, né? E graças a Deus pela evolução mesmo, tem que evoluir cada vez mais. Mas eu sempre gosto de falar para quê? Para eles darem valor de como é hoje, porque quando a gente começou não era assim. Mas tem os pontos positivos também. Naquela época a gente teve a oportunidade de quê? De conhecer Jim Rohn pessoalmente. Então, como o Jim Rohn falava e falou pra gente assim, ó, como a gente tá olhando para você. Nós somos seres humanos os únicos que criamos habilidades diariamente. Então, ou a gente diminui os nossos sonhos ou aumenta as nossas habilidades. É a frase dele. Se você quer realizar os sonhos, vai ter que aumentar as habilidades. Eu tinha habilidade zero de falar em público. Eu tive que criar. Exatamente, é a habilidade que vai fazer qualquer pessoa permanecer no mercado daqui para diante, onde a inteligência artificial impera. As relações humanas, conexões com o outro, isso aí é o que é mais importante hoje em qualquer profissão, principalmente na nossa profissão, que é o marketing de relacionamento, né? E eu vejo em vocês, Bruno e Flávio, né? Vocês trabalham também de uma forma muito, assim, muito legal, que uma forma que eu acredito, né? Que sem elas é assim, é quase que impossível levantar assim uma grande rede, né? Que é trabalhar com estratégia, ensinar o pessoal a trabalhar com estratégia, né? Qual estratégia que você considera assim que foi mais importante para alavancar a rede de vocês? Tá, vamos lá. Tem várias, né? Mas assim, eu acredito muito assim, Rosana. Eu aprendi na trajetória que quando eu me deparo com alguém, essa pessoa é a ponte das 500 ou 1000 que eu não conheço. Se eu não tenho essa visão, eu não tenho uma duplicação, eu não consigo aproveitar, porque assim, a coisa não vai acontecer dessa pessoa por ela só. E para que eu possa ter um negócio independente, eu tenho que ter essa visão, porque quem constrói o network dela sou eu. Porque a meta é minha. Por mais que, mas vai construir, não. A visão que eu tenho em relação a essa visão de network, é se eu não desço, e no momento correto eu desço para poder já entrar no network dela, e ensinar como ela faz, eu não tenho negócio. Eu fico limitado a um bônus de primeiro pedido, a um bônus de indicação, e eu não quero isso para mim. Quanto mais rápido eu entrar na lista e ensinar o que eu não quero ficar. Não, eu ensinar o que ela precisa fazer sem depender de mim, Deixar ela independente. eu não vou ter o negócio. Meu sonho era ter um negócio independente. Independente, você não depende de ninguém. Então, acredito que a estratégia de que é a essência de tudo, né? De você entender que a pessoa é uma ponte é a ponte da lista que você não tem acesso, é um trabalho mais inteligente, porque eu consigo reter essa pessoa, porque as pessoas fazem mais para não perder do que para ganhar. Ninguém quer morrer quando tem uma herança boa. Ninguém quer morrer quando tem uma herança boa. É a melhor forma de você reter alguém é quando você constrói algo junto com ela. Por quê? Eu não Nossa, sei eu se ela vai gostei ficar. demais desse insight. Eu não sei se ela vai Tava ficar. demorando pra ele começar com os insights Eu dele. não sei se ela vai ficar, entendeu? Então ela tem que deixar uma herança boa. Mas assim, fora essa questão do network e tudo, a gente veio com se for estratégia estratégia de recrutamento, a gente ama fazer caseira. Entendeu? Reunião em casa. A E reunião em caseira casa pra vai de gente. 2 pessoas até, sei lá, 20, 30 pessoas em casa. A caseira foi crucial pra Crucial, né? gente. E a gente trabalhou muito a questão das caseiras, assim, nossas caseiras, as pessoas tinham acesso aos produtos, tomava os chás, os shakes, preparava as paradas todas lá para poder ter a pessoa ter acesso àquela mesa maravilhosa, porque se não saísse de lá acabar, saía à venda. Entendeu? E a questão de duplicar algumas ferramentas que a gente acreditava. A bag funcionou demais. A gente implementou a pesquisa de satisfação com o produto. Depois veio a bag junto com a pesquisa. Então a gente usou muito essa ferramenta de bag, pesquisa de satisfação com o cliente e a questão das caseiras,
né? Mas sempre a gente promoveu muito forte o sistema, sempre, muito forte o sistema. Então, assim, são coisas que é uma engrenagem que roda junto, não tem jeito. Sim. É. E além do sistema, a gente vê que, pelo menos eu vim de uma escola como essa, vocês também, que a caseira é a estratégia mais incrível, né, que tem. São várias estratégias, mas a estratégia da caseira, Sim. né, ela é fundamental, porque é o contato realmente direto com as pessoas Sim. e o contato dessas pessoas direto com o Um produto, produto, então isso é muito forte, né? depoimento ali, É. resultado. Os nossos maiores líderes, eles surgiram de caseiras. É. E como eles Isso nasceram da hoje. caseira, eles também aprenderam a fazer caseira. Então, é a duplicação saudável, né? Exato. E por mais que o trabalho pelas redes sociais é bom, é importante, faz parte, ajuda no crescimento, mas nada, principalmente num país como o nosso, em que as pessoas ainda se relacionam muito, de uma forma muito forte, mesmo pessoalmente. Então, eu falo que por isso que o multinível aqui dá tão certo no nosso país. É Porque as verdade. pessoas O povo é acolhedor, né? é acolhedor, É. né? Então, Tem gente na nossa equipe que tá nos eventos, ele não quer nem construir carreira, mas ele quer o quê? O contato social. Ah, vocês estavam lá em Brasília, vocês viram que coisa mais linda, a Noêmia. Ela levou o bolo dela de aniversário de 8 anos. Ela fez um bolinho, coisa mais linda, para comemorar os 8 anos dela. olha que A lindo. parte social para ela é importantíssima, né? Eu tô dando É. um exemplo de vários que tem. É. É uma pessoa que, se você der uma meta, ela vai lá e bate. Qualquer meta que você É. dá, ela vai lá e Ela é bate. movida por isso. Viaja horas para estar num evento, faz questão, né? Diferente da pessoa que mora do lado e não vai. 500 Não, quilômetros é a também. pessoa É surreal. que não entrou nesse negócio só pelo dinheiro. Só pelo dinheiro, não. Então, essas é que permanecem no Sim, negócio, né? incrível. Muito, muito show. É. Bruna e Flávia, eu vejo que a Bruna, Normal. Ou é a Bruna ou é a Flávia Alessandra. E o Flávio falar, a Bruna. Ai, gente. Eu vejo que o Bruno, ele faz tudo também. Ele faz caseira, ele faz treinamento, ele faz plano. Eu vejo também assim a Flávia. A Flávia faz tudo: plano, treinamento, APN, caseira, tudo, Sim. né? E como que vocês dividem as tarefas assim no dia a dia? Quando você estava lá em Brasília agora, né, Aham. fazendo pérolas, eu lembrei de um pedaço desse. A Rosana falou assim, amor, hoje em dia a gente não faz a hidratação na pessoa, ela faz, né, porque você já ensina, é ela que toca na pele dela e tal. Aí eu, Hidratação. autohidratação. Aí eu lembrei, porque na nossa primeira empresa, a nossa maior ferramenta do dia a dia era hidratação facial, que chamava Plano Total. À noite, as caseiras e hidratação facial. Aí eu voltei lá no tempo e lembrei, porque naquela época não tinha isso de alto, foi só depois. No início era a gente que fazia mesmo, mãozinha no rosto do cliente. E o Bruno, ele era um dos, não poucos, né? Porque sempre teve muito, não tinha isso como Lá aqui. tinha mais. Lá tinha muito homem desenvolvendo o negócio e muita mulher, não tinha essa divisão. E os homens também faziam hidratação facial. Então, o Bruno tinha os clientes e as clientes dele, que ele ia na casa das pessoas, fazia hidratação. Ele fazia, do jeitinho do protocolo, metade do rosto, depois metade, a outra Olha aí. metade. E eu também. Então, quando você falou, eu lembrei. Falei, se a Rosana visse naquela época, o Bruno com a mão na massa mesmo, e era todo Que dia. legal. A gente tinha no mínimo 2 clientes agendadas todos os dias, né? Tanto homem quanto mulher. Eu fazia mais mulher. O Bruno atendia homem e mulher. Era Eu incrível. lembrei, sabe que agora eu tava conversando com o líder nosso lá do Pará, e aí o Epson botou o irmão dele pra poder fazer uma videochamada comigo. Ó, botei meu irmão aqui, disse que vai ser diamante. Aí ele, beleza, mano, massa, vamos lá. E qual que é a ferramenta que você usa? Não, eu vou fazer as hidratação. A limpeza de pele. Tu vai fazer diamante com a limpeza de pele? Então bora, arrocha aí. Tipo assim, aí na hora eu pensei assim, caramba, bicho, esse moleque é muito doido. Por quê? Qual que é a grande sacada? Não é se a pessoa. Às vezes eu vejo pessoas com resultado com ferramentas e elas param de fazer. E ela quer achar a mágica mirabolante da próxima invenção, porque a novidade deixa de fazer o que dá certo. Entende? Então, tipo assim, funciona. Se gosta de fazer, é o que você acredita, então vamos fazer, vamos montar um plano do seu diamante, então. Ele vai bater diamante com limpeza de pele. E você vai. Olha aí. Rosane, você vê os vídeos, você chora, sabe por quê? Ele vai fazer limpeza de pele lá no chão batido. É na área assim, bota as cadeirinhas, a mesinha com os espelhozinhos, o piso é chão batido. É impressionante.
Surreal, Olha galera, Vocês no não, isso Pará. é louco de ver. Então, tipo assim, é doideira. Eu lembrei disso aqui Então agora. a gente faz realmente tudo por conta disso, porque a gente foi treinado assim, né, tanto quanto a gente quando eu falo do Pérolas, eu assustei quando eu cheguei na Rinodê, por quê? Porque não era essa a realidade que a gente tinha, não tinha gênero liderança da empresa que a gente veio. Tanto homem quanto mulher fazia tudo, era seminário, era apresentações nos eventos, né, que eram os eventos grandes, era hidratação facial, que era o plano total, era caseira, todo mundo fazia de tudo. Você era treinado para liderar homens e liderar mulheres, não tinha essa divisão lá. Então a gente já veio assim, eu volto a dizer, Exato. né? Pra gente talvez tenha sido diferente assim. Então eu assustei quando eu não vi mulher líder aqui quando a gente chegou, só tinha homem. Eu falei, gente, meu Deus, então realmente o Pérolas foi uma sacada para isso, né? Coisa que a gente não via antigamente. Exatamente. E aí a nossa divisão é muito tranquila, assim. Eu, lógico, nas duas gestações, eu diminuí um pouquinho meu pé, né, apertei ali mais pro lado da maternidade, mas nunca deixei de fazer também o negócio. Ah, não, agora eu vou ser mãe. Tem muita gente que opta por conta disso. Eu Até porque você nunca eu trabalhei, tenho certeza que você nunca eu não deixou de fazer, consigo. até porque você entende de tudo, e quando é assim, eu sei que a equipe não vai se dirigir só Solicitação. a ele, É, vai se Solicitação. dirigir tanto a você quanto sim. a ele. E eu não Então, consigo também. isso Mas é lógico, assim, né? Ainda mais do nosso lado pessoal, por exemplo, nunca foi meu sonho ser mãe aos 37 anos. A Valentina nasceu, eu tinha feito 37, tinha 4 dias, igual a gente estava conversando no carro. Eu queria ser mãe aos 30 anos, mas com 30 anos eu não tinha R$ 1 e o Bruno não tinha 10 centavos. Se virasse pra baixo, cabeça pra baixo, sacudisse, não tinha. Só que aí, o que que eu ia fazer? Eu ia ter que ganhar fralda, ter que ganhar roupa, e eu não admitia isso. Então eu falei, a gente só vai ter filho quando a gente tiver uma situação financeira pra isso, de eu não depender de ganhar uma fralda de alguém. Então, quando eu fui mãe nesse período, eu falei: "Ah, agora também eu vou me permitir não pensar no negócio 100% do meu dia, porque agora eu posso cuidar da minha filha", né, tanto que eu nunca precisei ter babá. Quem cuida da Valentina e agora da Isabela, sempre eu, Bruno e minha mãe. Quem ajuda a gente é a minha mãe. Eu nunca precisei ter babá. Então, o primeiro passinho, engatinhar, primeiro dia de alimentação, de introdução alimentar, o primeiro balbuciar, o primeiro qualquer coisa das meninas, eu e o Bruno a gente estava lá para ver. show, E isso não tem dinheiro no mundo que Mas a gente pague. projetou isso, né? Mas maravilhoso. a gente se A gente, preparou para a isso. gente projetou Exatamente. e o É. multinível ele proporciona isso. Exato. Então, no nosso dia a Isso é dia, verdade, no exatamente. nosso dia a dia, a gente vai fazendo com que tudo vá encaixando assim, né? Sem É. deixar de priorizar nada. Então, os únicos 2 momentos que eu dei uma leve desacelerada, e leve mesmo, porque Valentina com 2 meses estava na convenção. Com 2 meses e meio, quase 3, eu já estava voltando a fazer seminário e Quanto Pérolas, tempo ela tava no cruzeiro? viajando. Ela tava no cruzeiro com a Com gente. 6 meses ela estava no navio, então o Bruno ia comigo para os eventos que eram só meus eventos, porque ou eu faço seminário e Pérolas e emendo o dia inteiro, ou a gente vem dividindo, por exemplo, amanhã tem Pérolas aqui comigo, seminário à tarde com ele. Quando os eventos são só meus, ele ficava no hotel com a Valentina. Eu ia no intervalo, dava mamar, né? Ele ficava lá de boa, eu tirava leite, ele ficava ali com a mamadeirazinha, ela nunca foi de pegar mamadeira, então eu tinha que ir no hotel, então a gente sempre teve essa parceria, né? Até não só no negócio, mas na vida pessoal, como eu falo nos eventos. O povo fala, ai, o Bruno te ajuda? Eu adoro essa pergunta com as meninas, né? Ele adora também. Eu falo, me ajuda? Me ajuda, né? Ele não me ajuda em nada. Ele tem que saber fazer. É igual o negócio. Rosana, eu achei assim, ó. Se alguém no nosso negócio entender o que a gente explica, que tudo na nossa vida é igual no nosso negócio, quando você levar isso, tudo funciona. E por que que eu vou separar isso na paternidade, na maternidade? Se eu aqui tenho que saber fazer caseira, apresentar o Pérolas, a única coisa que eu faço que ele não faz é Pérolas, porque não tem um porquê e não precisa, mas se precisasse ele faria também. Já Exato. fez participação especial, né? Em Pérolas. Mas seminário, eu faço o meu, ele faz o dele. Caseira, eu faço a minha, ele faz a dele. Sempre foi assim, apresentação individual, que for acompanhamento de equipe. Porque na paternidade ia ser diferente. E na maternidade, não. Ele Exato. tem que saber dar banho nas meninas, ele tem que saber trocar uma fralda, ele tem que saber ficar sozinho. Se eu fico doente, Deus o livre, eu fico doente. E aí? Vai depender só da minha mãe? Não, não pode. É o pai das crianças, né? Então eu falo, não, ele nunca me ajudou, ele faz a parte dele, como no negócio. Ele não me ajuda no negócio, eu não ajudo ele no negócio, é o nosso negócio, Uhum. né? São as nossas filhas. Exatamente. E é aquela pergunta que não quer calar. Ah, Vocês já pensaram diferente, assim, sobre o negócio? E se pensaram, como resolveram? já algumas vezes, né? Várias, né? Sim. O Bruno é mais tranquilo, ele vê as coisas assim por um ângulo mais, né?
Eu já falo: "Não, isso aqui não tá certo não, vamos corrigir desse jeito". Eu já sou mais acelerada, então às vezes ele vai de um olhar mais de paizão, sabe. Várias situações, você lembra de alguma específica assim? Mas sempre a gente tem umas Não, reflexões, assim, acaba a gente a conversa, gente chega conversa, mas não num é bem ponto. rápido, tipo É. assim, é bem rápido, fácil de ceder quando a Flávia ela é a parte mais racional da parada, eu sou emocional, então assim, Tem que ter esse aí equilíbrio, como né? Sim. a gente tem essa harmonia, a harmonia, né, de paralela assim, é fácil quando chega na parte do negócio onde tem um atrito assim, a gente já conversa e rapidinho resolve, então, né, então nunca teve uma Não, foi e raro, eu não. adoro, assim, às vezes já precisou correções mais fortes com o líder, até homem, não só mulher, o Bruno falou: "Pode ir, eu vou com o maior". Questão de compliance, adoro resolver. Nossa, teve aliciamento, alguma coisa, pode mandar para mim que eu vou apurar tudo, eu vou mandar, eu vou conversar, vou falar com a liderança em questão, vou, adoro. Uhum. Isso aí ele já não gosta muito. Ele não, né, porque ele acha chato, É. né, não era nem para estar acontecendo aquilo, por exemplo. Aham. Eu já: "Ah, aconteceu? Então vem cá que eu vou resolver. Então, Vem cá, vamos conversar. exato. Por que que aconteceu? Então vamos corrigir". Eu adoro, é coisa de mãe, não tem jeito não. Libriana, né, é É coisa libriana, libriano, é é um a rainha da conjunto. justiça. É, É, é um exatamente. conjunto. O que que a Rinodê, eu acredito que parte dessa respostas vocês já falaram aqui, mas o que que a Rinodê proporcionou para vocês como família? Além de que eu já sei que foi a partir daí que a Valentina veio, né, que a Sim. Valentina nasceu, com a decisão, né, dos resultados que vocês tiveram aqui. É, graças a Rinoday. Enquanto não tivesse resultado, não tinha neném. Então a Rinobaby veio, eu falo que ela é a número 1, ela adora, ela fala: "Mãe, eu sou a Rinobaby", eu falo: "Você, meu amor, não existia Rinobaby antes. Mamãe inventou esse nome quando você nasceu, depois vieram várias, mas você é a primeira", e ela adora. Vai para os treinamentos, vai para a Penha, ela vai passar o dia inteiro com a gente. Ela adora, quer vender produto, fala dos produtos para as pessoas. "Mãe, eu sou o quê na Rinodê?", ela pergunta qual é o nível dela, né, amor? Fala você um pouquinho disso que eu já fiz Ah, é mais. doideira, assim, quando você para pra pensar e voltar no tempo, você não tem como não se emocionar, tipo, por exemplo, a gente morava num apartamento de 69 metros quadrados, 69, é. 69 metros quadrados. Então, tipo assim, a gente ficou um tempo, depois que a gente bateu Imperial, nesse apartamento, já com os 2 carros que a gente ganhou da companhia, o Honda e a Evoque, Uhum. né, e a gente planejou essa questão a questão da Valentina, né, para que quando ela viesse, a gente já tivesse, tipo assim, já tivesse essa transformação financeira e pudesse proporcionar uma a gente tinha essa parada, tipo assim: "Cara, a gente só vai ter filho quando a gente tiver condições de dar o melhor pra ele. A gente só vai ter filho quando a gente tiver condições de dar o melhor pra ele". Então a gente se programou pra isso. Tanto é que quando a Valentina nasceu, a gente saiu de um apartamento de 69 metros pra um de 295. A É. sala desse apartamento era maior do que o É apartamento uma antigo. casa, A não gente é um ficava apartamento. perdida lá É, dentro. era uma mansão É uma suspensa. casa. É. Então, tipo assim, e que aí quando a gente mobiliou e tal, com tudo, né, doideira assim, sabe, tudo no melhor lugar e tal, e aí quando a gente mobiliou, e a gente sentou na mesa pra poder comer assim, ó, aí tipo assim, não teve jeito, eu comecei a chorar porque passou um filme na cabeça, passou todos os nãos que a gente tomou, passou tipo, todo mundo que duvidou da gente, a família que às vezes não apoiava, entendeu. Só que a gente tinha uma crença absurda, se a gente encontrasse a ferramenta, a gente ia fazer dar certo. Porque é um negócio que depende só da gente, entende? Você não depende do teu chefe, não depende do governo, não depende de nada, não depende da indicação de alguém. Então quando a gente encontrou a ferramenta e a gente falou assim: "Caramba, vamos desengavetar esses sonhos aqui, porque só depende do nosso trabalho". E aí quando eu entendi lá atrás, quando eu falei contigo em relação a as respostas que eu tive da companhia, a essência familiar e tal, eu decidi fazer esse negócio para ficar rico, não foi para brincar. E quando a gente decide para ficar rico, Rosana, muda a postura. Você fala diferente, o olho brilha, você eu já fechei plano sem eu terminar o plano, só de arrepiar e tal, e é diferente. Quando você decide para mudar de vida, a postura muda. Você não deixa passar um contato, se passa um cachorro, você vai atrás porque sabe que o dono usa perfume. É tipo mais ou menos isso, entendeu? É diferente, o foco muda. Muda completamente, você não deixa de participar de um evento, você não fica inventando desculpa. É muito disso.
Entende? Então aí vieram, né, aí vieram um monte de coisa, tipo assim, a gente já foram mais de 20 viagens internacionais, e quando fala assim: "Ah, fora a questão financeira", mas a questão financeira ela proporciona momentos de tranquilidade e proteção para a família, não tem jeito. E escolhas, né? E escolhas, e aí isso afeta o bem-estar, não tem jeito. E não só de da dos do de primeiro grau, de todo mundo que está à volta. Aí as pessoas começam a te olhar diferente, o doidinho começa a ser o visionário. Talvez fala isso quem nunca passou uma situação financeira complicada, né? Que foi o nosso caso, a gente passou, e muito É, tempo. então A gente tinha os nossos carros, a gente teve que vender, por imaturidade nossa mesmo, os nossos primeiros 10 anos foram muito complicados. Eu fiquei andando de metrô, o Bruno também, de ônibus, a gente ficou sem carro nenhum, a gente começou o negócio como eu te falei, eu tinha a minha pensão, eu tinha o meu carro, o Bruno também, trabalhava na farmácia do pai dele, técnico em farmácia, a gente tinha uma vida ali, ó, classe média tranquila. E isso foi só degringolando, então as pessoas olhavam e falavam: "Ué, o negócio é que eles vão ficar ricos, cadê? Um já vendeu o carro, agora o outro". Aí teve uma época que o Bruno teve que pegar o carro da mãe dele, tem uma história, uma novela sobre isso, a gente com o carro da mãe dele de favor. A mãe dele precisou do carro, pegou o carro de volta. Minha mãe foi lá e comprou um carro e me deu. Eu com 30 anos, olha a história dos 30 anos. 30 anos na cara ganhando um carro da minha mãe. Pra mim já estava ruim, imagina pra ele, que era o homem da casa. E tinha que aceitar, porque a gente precisava, né. A gente se alimentava praticamente de shake. Era shake, pão, nosso prato preferido era pão, ovo e tomate, porque era baratinho pra comprar, porque tinha que deixar os R$ 5 ali pra gasolina, até fazer dinheiro de novo, então a gente sempre trabalhou, quando a gente entrou também, outra coisa que a gente estranhou, a gente sempre trabalhou muito forte vendas. E no início aqui na Redondeia, a gente não via o povo falando de vendas a não ser você. Você, o Cláudio Henrique, eram poucas pessoas que falavam de vendas. Não tinha essa cultura. E sempre vocês batendo ali naquela A cultura de Dani, vendas. Ó, até a arrepio. A Dani, Dani, a a Jaque. Jaque. É. E aqui, tô arrepiada ou não tô? E eu falava pro Bruno, Bruno, como que eles não vendem? Pra gente, a gente não tinha opção de não vender. Ou a gente não vendia, ou a gente vendia, ou a gente não comia. Tá, Então era assim. a gente sempre promoveu muito forte o produto. Sempre, produto demais. E voltando nesse raciocínio, a gente passou muita dificuldade financeira e o que salvou foi isso. Desse apartamento que a gente tinha de 69 metros, ele chegou a quase ir para leilão. Era a única coisa que a gente tinha comprado depois que a gente ficou junto. Ia perder esse apartamento. Então foi o que foi salvando a gente. Mas criando maturidade, aprendendo a fazer administração financeira, foi tudo voltando para o lugar, mas para isso a gente fez uma dívida muito grande, a gente passou muito sufoco, ficou mais de 2 anos sem carro, as pessoas viam, a gente não falava, ninguém conversava sobre isso, ninguém acreditava na gente, mas via que tinha alguma coisa errada ali. A gente não estava andando de ônibus ou ganhando um carro da minha mãe porque queria. Não, tinha uma necessidade por trás, né? Mas é assim, é legal a gente falar assim também, né, que não foi a ferramenta que não dava certo, é porque a De gente jeito nenhum. tomou decisões no decorrer que achava que era Processo de aprendizado, Sim. né, gente? é, a gente comprou o Temos carro na hora nossos. errada, a gente comprou um carro importado na hora errada, achando que o negócio não ia ter momentos de deserto, É. o apartamento também apartamento financiado, então Tudo era na hora 2 errada. parcelas que a gente achava que o negócio ia só crescer, então assim, É. a gente tomou algumas decisões que fizeram que a gente virasse Imaturidade total. que viraram uma bola de neve. O Bruno comprou uma Mercedes, essa aí até fui contra, né, mas ele quis, falei: "Então tá, Eu você achava quer". que era só comprar um carro, botar um adesivo e ia chover de cadastro na porta da Todo minha mundo ia casa. ligar o dia inteiro, porque era uma Mercedes, eu falei: "Bruno, não compra". Só a parcela era R$ 1.000, 1.500. 1.500, isso há quantos mil anos atrás? R$ 1.500. Se hoje é muito dinheiro, Então, imagina, qual uma parcela, fora a parcela do apartamento. é, Aí foi o que ele achou que ia adesivar aquele Mercedão, que era aquele modelo banheiro, assim, sabe, comprido, prateado, era bonito até, o era o farelo era redondo. Nossa, não recrutamos nem um cachorro, ninguém, nem uma pessoa por mas conta daquele carro. é legal a Deus é gente mais. falar não, é legal a gente falar sobre isso, por Quando quê? eu vejo aquele Porque carro na rua, ainda bem que ele é antigo, até arrepio. é legal a gente falar sobre isso, porque o que que acontece? Eu vejo muita gente saindo do negócio por conta de má administração financeira. Exatamente. E já aí não é o quanto ganha. E eu não apre a gente não aprendeu isso lá atrás. A gente não aprende na faculdade. Você não É. sabe o quanto é importante essa fala de vocês E aqui e agora. e e tipo assim, e a gente vê pessoas hoje quebradas no negócio, porque não faz sentido, Rosana, como é que faz sentido a pessoa saber vender e não ter produto? Gestão financeira. Ela não aprendeu isso lá fora, e a gente vai aprender isso só nos treinamentos. Na verdade, você aprender isso nos treinamentos, nas mentorias, só que é um negócio muito doido. E eu sempre que falo assim, ó, não é quanto ganha, a riqueza não tá em quanto você ganha,
Porque a gente já viu gente ganhando 100 mil e saindo do negócio. Porque a gente ganhava 100 mil e gastava, e vivia com 120. Ao invés dela ser rica porque ganha 100 mil, ela é quebrada 20 mil todo mês. Entendeu? Quem ganha 5 mil? Não tem o direito de viver com 5. Por quê? Porque acontecem imprevistos. Demais. E uma média de 24 imprevistos por ano. Só 2 por mês. Por quê? Porque envolve todo mundo que está à tua volta. É o carro que bate, é o exame que você não tem previsão, entendeu? É o pet que quebra a pata. Mas acontecem tudo coisas é o ano acidente inteiro e de família. 100% deles são financeiros. Exato. 100% dos imprevistos são financeiros. E a pessoa que vive com 5, ou vive com 3, e vive com 3 e vive com 5, quando vem imprevisto, ela entra no cartão de crédito, no cheque especial Aí ou no começa a empréstimo. bola de Aí neve. vira uma bola de neve. Então a gente não aprendeu isso lá A atrás. gente passou por isso. E a gente teve que aprender, a gente aprendeu pela dor, É. né? Então acho Mas tudo tem que um lado positivo, né? A gente Uhum. considera o quê? A gente passou por isso, tudo tem um porquê. Pra poder hoje ensinar com que as pessoas não passem. Ó, a gente fez Exatamente. isso, deu errado. Você vai fazer igual? isso é um testemunho Né? vivo, E como o Bruno fala, é fazer a tragédia virar comédia. comédia. Exato. Hoje a gente conta nos palcos o que foi tragédia na nossa vida, hoje em forma de comédia, a geladeira vazia, ir pro supermercado fazendo Computador. conta. Eu colocava um produto no carrinho, o Bruno tirava. Era assim. Quem faz compra até hoje lá pra casa é ele. Ele Eu fala que eu não sabia- tenho noção de Eu preço. sabia quando, mas não era nem por isso, é porque eu sabia quando tinha Ele na que conta. compra, ele sabe. Eu sabia quando tinha na conta. Então, se ela colocasse algo que não podia colocar, porque a Ele Flávia já achava, tirava. a Flávia achava que a gente devia 30 mil, mas devia 150. Fique tranquila, a gente Ele vai que acha, né? Que eu achava. a gente vai resolver, né? Então, tipo assim, Ai, ai. é legal porque quando você entende essa questão de ser colecionar testemunhos, primeiro os nossos, aí você entende o poder de você ter uma história de impacto. Um poder de você colecionar histórias. E aonde você vai ouvir as histórias? Na PN, É. na PN, nas caseiras. É. E as pessoas às vezes não dão Sistema valor. de forma geral, né? Os testemunhos que fazem a coisa acontecer. Porque tem identificação, entendeu? Exato. E quem mais coleciona testemunho, quem sabe contar? São os contadores de histórias mais bem pagos do planeta. Então, o Multinível é apaixonante por causa disso. E a gente aprendeu de E forma é tão onde as clara. pessoas se conectam mesmo, né, com as histórias. Conexão. Como que a gente aprendeu a importância do sistema? 22 anos atrás, um dos palestrantes, os eventos eram sábado e domingo o dia inteiro. Sábado era toda teoria, várias palestras, domingo era toda prática. Um dos palestrantes colocou uma foto lá na tela. Vou te explicar a importância do sistema. Sistema colocou um tubarão na tela. Falou assim, ó, aqui dentro, todos nós somos tubarões. Você está no seu habitat natural. Lá fora não é o nosso habitat natural. As pessoas não acreditam no nosso negócio, as pessoas duvidam do nosso negócio, elas questionam o nosso produto, têm preconceito com tudo, do início ao fim. Por quê? Porque elas não conhecem. É ignorância no sentido de quê? De falta de conhecimento. Mas como a maioria também nem se interessa em conhecer, elas vão passar a vida inteira com esse preconceito. Aqui não, vocês estão vendo os fatos. Para elas, na nossa época, era lavagem cerebral. Aqui não, vocês estão vendo os fatos, assistindo, vendo tudo, vivendo, né, vivenciando isso. Então, hoje aqui vocês são tubarões. Fora do sistema, o que acontece com esse tubarão? Aqui você é forte. Você está dentro do seu habitat, você está na água, você está no mar. Ninguém mexe com você. Agora vai lá para fora. É como se o tubarão saísse do mar e fosse para a areia. Na areia, ele ainda vai se debater com força, porque ele ainda tem um pouquinho de reserva de oxigênio. Mas vai passando os minutos, ele que é aquele bicho mais temido, ele vai ficando fraquinho, 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 sem respiração, até acontecer o quê? Até ele morrer. Então, dentro do sistema, a gente tem vida, é vital. Fora do sistema, é letal, você morre. Exatamente. A gente lá fora escutando que não presta, que não funciona. Hoje em dia, lógico, numa proporção muito menor do que na nossa época. Mas mesmo assim, hoje em dia ainda tem gente que escuta. Ah, você também trabalhando com isso que não deu certo? Meu primo, fulano, vizinho, não sei quem. E a pessoa, então, ela se envolve naquilo e pronto, daqui a pouco você não vê mais. É quem não te atende mais, você não consegue falar no WhatsApp, né? Exatamente. Me diz uma coisa, a Valentina, ela já entende o que vocês fazem? Acredito que entende. Sim. Acredito que entende. Não na totalidade, assim, mas acredito que entende. Ela já pergunta, como eu te falei, mãe, qual é o meu nível? Na última convenção agora, então, meu Deus, ela quis absorver a convenção inteira, assistindo, participando, quer subir no palco. Ver os dois falando lá no palco. Ela não gosta quando a gente viaja. Quando viaja um, ou quando viaja o outro, ou quando viaja os dois,
É aquele chororô pelas primeiros 30 minutos. Mas eu falo: "Ah, a mamãe e o papai tá indo ajudar pessoas. Essa é a nossa missão, filha. Se não fosse o trabalho da mamãe, a gente não moraria aqui hoje onde a gente mora, você não estudaria onde você estuda, você não teria a qualidade de vida que você tem, talvez a mamãe nem tivesse você. Então o papai está indo ajudar pessoas, a mamãe está indo ajudar pessoas, a gente vai ensinar as pessoas a trabalharem com a Rinodê e a gente vai plantando isso na cabecinha dela, Ótimo. né. E ela vê, aí agora Esse mais entendimento é muito importante, né. ela com mais idade agora, né, Exato, é porque o tempo porque para ela também era difícil ter tantos pais presentes, aí ela não quer, ela não entende o que que é ter um pai e uma mãe que sai 8 horas da manhã e volta 18 horas. O vizinho, por exemplo, a mãe sai cedo, só volta 9 horas da noite. Aí quando eu falo com ela: "A mamãe vai viajar agora, mas quando você acorda, a mamãe e o papai tá aqui com você? Tá. Quem te leva pra escola? Você vai de van? É uma babá que te leva? Não, a mamãe e o papai que te leva, né? Conhece o outro lado, né? Quando você dorme", ela não sabe como é não ter os pais, que é a normalidade das pessoas. As pessoas acompanham os filhos como? Na horizontal, né? horizontal. Sai, tá dormindo, volta, tá dormindo. A gente não. Exatamente. E às vezes é até desafiador desafiador assim, né, um detalhe, vamos supor, ela às vezes quando a gente tá trabalhando em casa, né, porque eu não entro no escritório e fico trancado lá: "Eu vou trabalhar em casa aqui agora, home office", não. A gente, trabalha em casa, tem um atendimento aqui no celular, no WhatsApp, e às vezes ela não entende que eu tô no trabalho, Tá ali é o trabalhando. trabalho. Então tem que mostrar pra ela que esse aqui é meu trabalho, eu não tô É. tirando Não, deixando de dar atenção você pra ela pra você fazendo vídeo e ela chegar e você Entrar. inserir ela. e ali foi e nada Muito combinado legal ali, isso. ali não foi nada O último combinado. vídeo que a gente mandou pra Rino dela: "Como Foi. assim vai fazer o vídeo sem a Rino Baby?" É tipo isso. Foi. Eu proíbo na mesa Foi telefone, trabalho né. de viagem. Na hora de refeição, proibido telefone, tablet, qualquer coisa na mesa. Aí, por acaso, o Bruno pega um telefone pra resolver alguma demanda que é urgente, alguma coisa, ela: "Mãe, meu pai tá com o telefone". Eu: "Filho, se ele tá com o telefone, é porque é uma coisa que ele tem que resolver agora, então mostra aí pra ela, papai". Aí o Bruno mostra pra ela, pra mostrar que não tá vendo nada de nada. Ela cobra. Show demais. Ela é a cara dele, mas ela tem o meu Personalidade. e a personalidade todinha. Flávia, Diga. Bruno, a formação acadêmica de vocês influencia no negócio? Acho que influencia, assim, não pra resolver alguma coisa, mas eu acho que pelo contato com pessoas, sabe. Muita gente fala assim: "Ah, eu me arrependo de ter feito faculdade", eu não me arrependo. Eu fiz fisioterapia, atualmente eu tô na metade do curso de nutrição, tô no 4º semestre também. Fiz faculdade totalmente diferente do que eu tô fazendo agora eu tô fazendo por hobby, mesmo por conhecimento, pra agregar cada vez mais com a nossa linha aqui, né, da HND. Mas era muita gente minha faculdade. Eu estudava de 8 da manhã até 19h45. Era gente demais. Então, tudo que eu precisava ali daquele momento que juntou com o meu produto, com o meu negócio, era gente, e ali eu tinha. Então, eu acho que esse contato social, aprender a lidar com diversos tipos de pessoas, né, comunidade, viver em comunidade, ainda mais um curso integral. No meu caso, o Bruno não, mas no meu caso, um curso de tempo integral, de manhã e à tarde. A minha casa, na verdade, era a faculdade. Eu só voltava em casa, que a gente considera a cidade dormitório, só para dormir. Então acho que sim, Certo. acho que sim. Show. E o que vocês mais gostam de ensinar? O básico. Acho que é assim, ó, quando as pessoas às vezes tem muita gente hoje que trabalha com vendas, muita gente que hoje que, tipo assim, optou: "Ah, eu vou vender", porque a gente levantou uma bandeira muito forte, a gente não, a liderança Brasil levantou uma bandeira muito forte de mais vendas, né. Acho que, se eu não me engano, de 2023 para cá, tipo, de reconhecimento de placas e tal, que levantaram aqueles, não de bandeira de venda, mas de bandeira de vendedores com vendem muito, né, tipo assim, vender 100.000 num trimestre é muita coisa, né, não dá para comparar, né. E, tipo assim, eu não sei se na tua época tinha pessoas, não sei como é que era, quem era eu não tenho noção de quanto você vendia. Na tua época, o que que eram os tops vendedores na tua época, entendeu? Mas eu acredito que essa bandeira de muita gente vendendo muito, fora do normal, 100.000 no trimestre é fora do normal. Sim ou não? Na venda direta. Você não vai achar isso em lugar nenhum, Não. né. Então, algumas pessoas, tipo, levantaram essa bandeira e, tipo, acharam que, fazer é mais fácil do que fazer rede.
E esse vem um ponto, entende? Tipo assim, as pessoas elas acham que o mega ultra pau, ele profissional do multinível é aquela pessoa que é um mega palestrante, é um mega influenciador, e isso não é verdade, porque o multinível pode proporcionar pessoas que, através de meia dúzia de ligações, ele pode trazer uma pessoa que pode mudar o negócio dele, Exatamente. entende? Então, isso é muito legal. Principalmente porque a gente quando entende essa parada do que a ferramenta pode desenvolver essa questão, fica mais simples de você mostrar para a pessoa qual é o caminho. Então, quando eu falo de ensinar, ó, quanto mais rápido você ensinar isso, mais ele depende de você. Então eu ficava com essa nuvenzinha assim na minha cabeça, caramba, eu tenho que ensinar isso aqui rápido, que mais rápido eu vou, né, não é me ver livre, é tipo assim, mais liberdade eu tenho, porque ele anda sozinho. Então eu tinha esse gatilho. Eu tenho que ensinar ele a fazer isso o mais rápido possível. Eu tenho que ensinar esse consultor a ser especialista no básico, que são as atividades geradoras de renda. Então isso me chamava, isso me enchia, eu ficava vidrado nisso. Por quê? Porque quanto mais rápido eu fizesse isso, mais liberdade eu tinha. Exato, até porque os 2 andam juntos, né, a venda e o cadastro. Quando a pessoa consegue comercializar um produto, ela consegue também cadastrar pessoas. Sim, Então a gente percebe isso. Alguns anos atrás, como você falou, né, no tempo em que a venda era mais forte do que a rede, né, tínhamos rede sim, mas era uma proporção menor. sim. Mas nesse momento em que as vendas eram mais fortes, nós tínhamos, assim, várias consultoras, eram mais mulheres, tinham homens também, mais mulheres, que construíram casa, sustentavam casa, família com vendas, Vendas. né. Top. Então a venda sempre foi muito forte, né, muito forte. Mesmo naquele momento em que não tínhamos produtos reconhecidos, produtos mais simples, Sim. e Sim. quando a Rinodê era Rinode na boca da maioria das Era pessoas, bem mais desafiador. a venda sempre foi muito forte, porque a Sim. qualidade do produto sempre foi o primeiro ponto-chave. E é aquilo que eu digo, entre quando eu me conecto com pessoas, quando está eu e vocês aqui, o mais importante é o que eu estou passando para vocês sobre a crença desse produto aqui. Esse produto que eu faço com que você viva a experiência e que você está usando esse produto, né. Então é muito mais forte do que qualquer propaganda na televisão, de que Sim, qualquer sim. produto que já seja conhecido, né. Então, aí a presença da pessoa, a atitude dela, a crença dela no negócio e no produto tem que ser mais forte ainda, Sim. né. Pra Então é gente foi sempre isso. maravilhoso vender Rinodê, porque o que a gente aprendeu a vender, nosso primeiro produto, era um produto mais para classe A, um produto de um custo mais alto. Exato. Eu tinha que primeiro convencer aquela pessoa que ela precisava usar um produto, porque era mais específico de perda de peso. Depois que eu convencia que ela precisava usar o produto, eu tinha que convencer ela de pagar, porque o preço não era acessível para todo mundo. Então Exatamente. aqui pra gente foi totalmente diferente. É, Acessível e todo mundo usa da hora que acorda até a hora que vai dormir, eu não preciso convencer ninguém. né, A um gente leque de ficou produtos A incrível, simplicidade né. fez a essa gente simplicidade alavancou muito Exatamente, pra gente, absurdo. exatamente. E me diz uma coisa, aquela pergunta também que não quer calar, né. Qual foi o momento mais desafiador no negócio de vocês, durante esses últimos 11 anos, por exemplo, na Rinodê? Qual foi aquele momento, assim, que, meu Deus? Meu Deus. Pra você foi qual? Pra mim foi recente agora. a narrativa do ano passado, né, a narrativa de 2024. Pra mim foi recente, né, os últimos acontecimentos, né, completaram 1 ano agora, aquela iminência de burburinhos de que o negócio podia acabar, de que a empresa não ia continuar como a gente imaginava, né, toda aquela situação do que a gente estava escutando, assim, não entrava na minha cabeça, porque tudo que eu pensava era: "Eu não quero passar pelo que eu passei de novo". Ter que escolher uma outra empresa, ter que trabalhar, ter que começar do zero de novo, passar por tudo isso, só de pensar eu já começava a tremer. Então acho que o pior momento foi esse, quando eu vi que realmente não tinha nada daquilo, nossa,
Não foi um peso que eu tirei das minhas costas, não. Acho E a que gente, foi e a gente também, todas as tipo, toneladas possíveis. e a gente também, a gente sempre teve essa essência, tipo assim, a gente sabia que eh, o primeiro momento foi quando a empresa, né, passou o desafio. A empresa ela pagou um preço muito alto de apostar todas as fichas na pandemia, entendeu? Porque a gente não sabia o que ia acontecer. Apostou Então, todas todas as as fichas fichas. Então, na empresa. tipo É. assim, o primeiro momento do baque foi esse, né? Aí, claro, depois que passou o baque, a gente cresceu na pandemia. Mas assim, o primeiro momento foi esse. Mas a gente cresceu porque a empresa deu o all-in dela, porque não sabia o que ia acontecer para o negócio. Só que depois a conta ia chegar. Então, eu acredito que um dos desafios foram na hora que essa conta chegou, a empresa viu quem era quem. Quem era? Fala certo assim? Quem era Tá quem? ótimo. Quem é quem? Tipo assim, quem tava do lado dela e quem ia segurar a onda. É. E aí chegou um momento onde a gente falou assim, caramba, se a gente tiver que ganhar o que a gente ganha com vendas, eu vou fazer. Sim ou não, amor? Sim. Se tiver que ganhar o que a gente ganha como Imperial, e tipo assim, se o bônus for a zero, eu vou levantar isso com vendas, mas eu vou permanecer. Pela honra e porque esse negócio de transformar a nossa vida. Entendeu? Então, acho que o desafio foi esse. Depois foi toda aquela outra narrativa, mas assim, a gente sempre teve essa parada muito forte quando a empresa precisou da gente. A gente estava lá, por quê? Porque são valores, são princípios e a gente não queria levantar outra bandeira, a gente, tipo assim, sabia e sabia do potencial que a essência do multinível do negócio da Renaudê tem, que é o produto muito forte. Então, né, então é surreal. E a gente aprendeu muito, né, criou uma carteira de clientes muito forte também. Então a gente não tinha, quando você tem uma carteira de clientes muito forte, o produto faz sentido, é só você investir mais tempo naquilo, até vir, né? E eu sei que isso é real, porque eu sempre acompanhei que vocês sempre fizeram grandes vendas dentro da Rinode, né? Então isso a gente todos sabem a respeito disso. E nessa caminhada de vocês, nessa caminhada, teve algum momento, aquele momento assim, vamos parar, né? E o que fez vocês continuar? Se teve esse momento assim que vamos parar, Nunca teve. desistir. Desde que a gente entrou na Renaudê foi só coisa boa. Nunca teve. Na verdade, o ano passado que a gente escutou e entendeu é, vão parar com vocês. Não vamos parar, né? Falei, Bruno do céu, vão parar com a gente? É o contrário. Vão parar com a gente, não é possível. Não é possível que só durou 10 anos isso aqui, não. Não é possível, né? Só foi essa. Mas nunca, impossível, não tem como. Desde o primeiro ano, mesmo como quando o Bruno falou, na pandemia, o primeiro baque ali que a gente teve, na verdade, um baque super positivo, porque eu achei que a gente ia ficar sem receber na pandemia. Como que a Renaudet vai pagar? Mas não, nunca nem atrasou. Lojas fechando, grandes e pequenas O lojas, não só mercado pequenas daquele lojas. jeito, né? O pessoal sendo mandado embora. A gente mesmo ficou pagando por 6 meses a nossa funcionária sem ela ir, fazendo o que a Rinode fez com a gente. Até ela começar a voltar, arrumar outro emprego. Eu falei, não, por enquanto eu não quero que você volte, mas ela já arrumou outro emprego. A gente fez o que a Rinode estava fazendo com a gente. Então, foi um baque ali, mas um baque positivo. Você estava dentro de casa, protegido, abastecido, com dinheiro na conta, porque o bônus entrava perfeitamente todos os meses. Surreal. Então, o baque para mim mesmo foi só quando teve a questão mais na frente do bônus, o ano passado de toda essa história de o que está acontecendo e não era nada disso. Só isso. Fora isso, nesses 11 anos que a gente Nem fez faz agora, dia tempo. 27 de maio, nunca. Impossível. Certo. Não tem nem E Impossível. como que vocês fazem assim naquela fase de baixa produtividade da rede? Que a gente sabe que isso, às vezes, Sim. acontece. É o eletro, como o Sandro fala, né? É o ecocardiograma, né? Sobe, desce, sobe, Exato. desce. Rosana, acho que assim, ó, a gente sabe quem são as pessoas que você pode puxar mais a corda. Então, quando você tem um negócio, acho que um dos detalhes que a gente aprendeu também é tipo assim, ó, não depender para uma qualificação, aquela quantidade de pessoas para aquele nível. Então, a gente sempre bateu o nível com a sobra de linhas no negócio por conta de lateralidade. Entendeu? Então, o que que acontece? Quando você tem essa lateralidade, tem uma capilaridade, que é o quê? É ter negócio em vários estados, é muito difícil o negócio tá ruim em todos os estados. Exato. Assim como é muito difícil o negócio tá bom em todos os estados.
Então, quando você tem essa visão de capilaridade e de lateralidade, para não depender de alguém que dê a conta do teu nível ali, o negócio fica mais leve. Por quê? Porque eu já estou falando tudo, você não depende. Quando você não depende, um mês que exemplo, que é a época do carnaval, a gente tem negócio no Nordeste. Não tem como. Salvador, Salvador Rio são, de é 90 Janeiro. dias. Carnaval começa lá. Não, Salvador é 90 exato. dias de carnaval. Então, tipo assim, não tem como. A rede tem uma queda, mas enfim, Região Centro-Oeste. é Julho, sazonalidade. aliás. Sim. Então, assim, mas assim, aí você, o que que você faz? Eu não posso contar tanto com essa rede aqui nessa época. A outra é São João, qual outra que eu posso Pro contar? Nordeste. Não, São por João. exemplo, teve um negócio lá no Rio Grande do Sul, Sim. entendeu? É. Então, tipo assim, a gente tinha rede lá e tal. Então, quando você tem, quando acontece isso, você vai explorar mais, ou vai explorar mais o potencial das redes que não estão passando por um momento, Exatamente. entendeu? E aí vai, não tem jeito, né? A queda vai vir, mas aí você vai explorar quem você pode. Aí aumenta. Quando as vendas não vão bem, você tem que aumentar a quantidade de cadastro. Por quê? É muito difícil você não ter pessoas que estão buscando oportunidade. É. A gente tem um negócio muito doido de produtos de alta qualidade para poder você se cuidar. Porque o primeiro motivo para você usar o produto é você se cuidar primeiro. Porque eu tenho que ser produto, que eu tenho que falar bem. Não, primeiro se cuida. Porque quando você se cuida, você fala naturalmente do produto. É surreal isso. Não tem E eu vejo hoje, Rosana, eu vou falar sobre isso amanhã. Eu vejo hoje pessoas querendo construir rede e o gel dental do cara é de outra marca. E não tem a ver tipo assim, não tem a ver mas eu sou obrigado a usar. Não, o produto, ele faz sentido. 100% do nosso catálogo faz sentido. Tipo assim, vai ter um ou outro item ali que de repente, só se você for alérgico à parada e não puder usar. A pergunta é por que Entendeu? não usar, né? Então, Ué. a gente já, desde o início, e quando não tem um produto no catálogo, eu coloco lá em casa e eu meto a etiqueta do negócio, da Rinodê, Tudo entendeu? adesivado. Então, de verdade, porque quando a pessoa entra lá em casa, eu assim, cara, o que é isso? Eu crio situações que a pessoa pergunte que diabo é isso. Até como é que é o nome de esquentar café lá? Não, tudo, filtro, É adesivado. tudo. O Bruno adesiva tudo. Airfry, tudo, sanduicheira, tudo tem a HND lá. Então, assim, mas a gente aprendeu a fazer isso, né? Porque a marca daquele eletrodoméstico não paga a minha conta. Exatamente. Entende? Então eu crio situações, igual o caso do carro. A gente nunca teve um carro que não foi adesivado. Nunca, meu Deus. Tipo assim, parece que eu não tô. Eu Deus não é Pois tô. é, parece que não Eu tá não tô honrando aquilo que... representando a minha marca. Eu não tô Exato. representando quem realiza os meus sonhos. Eu vejo um monte de gente com crachá pendurado, é empregado, não tem um plano de aposentadoria dos sonhos e fica desfilando o crachá da empresa que o dono nem sabe que ele existe. Isso é muito louco. Entende? Então, quando você decide seguir carreira, como é que muda alguns detalhes? E a diferença entre o bom e o ótimo é o detalhe. É uma linha bem fininha chamada detalhe, não tem jeito. Então, é doideira. Pra mim, a gente sempre também trabalha a questão de voltar ao básico. Deu ruim ali, a gente volta ali. Ó, o que você fazia que tava dando certo? Então vamos voltar a fazer isso. A radiografia daquilo. Isso a gente aprendeu com o Jim Rohn também. Volte ao básico. Exatamente, quando as coisas vão mal, volte ao básico. E como Jim Rohn também estão pra gente. E eu sempre tento falar isso em treinamento e tento não esquecer. Quando o nosso negócio começa a dar alguma coisa ruim, cair, produtividade, qualquer coisa, a gente começa a questionar o negócio. E o que ele falava? Quando o seu negócio estiver ruim, não questiona o negócio. O negócio ele já é comprovado, ele já funciona, já dá certo. Questione o seu trabalho diário. Seu comportamento. Você está realmente com comportamento de disciplina diariamente? Se caiu produtividade, será que é porque não caiu o seu comprometimento, a sua disciplina? Então, é questionar o nosso trabalho. Aí a gente ensina isso para as pessoas. Show. O que você fazia que você não está fazendo? Caiu por quê? Vamos analisar. Né? Tem situações e Eu situações. gosto de brincar, tipo assim, uma das coisas mal voltar ao básico. Voltar ao básico é usar o produto, né? Como assim usar o produto? Vai pro banheiro, dentro do box tem o quê? Usa tudo. Liga o chuveiro, começa a refletir do que você já fez, começa a sentir o produto. Quando você usar o shampoo, cheira a fragrância dele, o benefício do cabelo sedoso, sente o produto. Tudo que você puder usar dentro do box. Depois você vai pra pia. Tudo que você puder usar da pia. Se você olhar no espelho e não se sentir melhor, você tá no negócio errado. Exatamente. Isso é voltar ao básico. Porque se o produto faz sentido pra você, vai fazer sentido até quando? Até quando? Vai fazer Fazer até sentido pra quando? outras É até pessoas. semana que vem? Não. É até tu morrer? Então, faz sentido, vai fazer sentido para outras pessoas. Então, a base de tudo tá nessa questão, voltar ao básico, primeiro, usar o produto. Seu Falar com cliente, né? pessoas Somos nós. e participar dos treinamentos. Então, assim, né? Ai, não Então, acho tem. que é a O que essência, né? vocês diriam para um casal
que está começando agora? O que você quer falar, Casal? Não, acredito que o grande segredo do casal é, tipo, ter uma visão, né, num foco de mudança de vida. Eu falei isso no começo, mas assim, cada um ter os sonhos os sonhos a Flávia tem os sonhos dela. Tem o seu. Cada um tem os seus, mas tem um objetivo em prol de um título de nível, né, de uma meta financeira ali, e depois cada um vai, né, Tem sonhos paralelo, pessoais tem juntos os sonhos pessoais juntos também. também. Então, assim, é, casal começa junto. Se respeitar e fazer o que tem que ser feito. Se respeitar e fazer o que tem que ser feito. Entendeu? Não tem a conversinha. E não competir. Essa competição não é saudável. A gente já perdeu pessoas na rede porque tinha uma competição e essa competição não é saudável. Que gerou até separação. Exato. E isso também a gente vê não só aqui na Rinodê, mas como no privado, no mundo corporativo também, a gente vê esse desafio, né? Sim. E eu acredito que esse equilíbrio, eu acredito que aqui há muito mais condições de dar certo, porque é os dois ali trabalhando juntos sempre, sabendo o que o outro está fazendo, né? Então eu acredito muito nesse trabalho aqui para casal. Eu acho que realmente o trabalho de um completa o outro. Sim. Até como você disse, eu sou mais razão, né? Ele é mais emocional, né? Então É esse isso, favorece, equilíbrio né? é importante numa sociedade. Eu e a Tálita, né? Sim. Então eu sou mais assim emocional, ela é mais Aham. razão, É. né? Então, e esse equilíbrio entre os sócios no negócio é muito bom, É. é necessário, Sim. Essencial. é necessário, é É. essencial, né? Então eu acho fantástico esse trabalho de vocês, né? Obrigada, coisa linda. E Então, qual o próximo grande sonho de vocês? Agora no negócio, próxima graduação. próxima graduação. Próxima graduação. Na verdade, assim, Pessoal essa, mas a a gente pensa nunca muito no foi de time. importar muito com o nosso PIN, né? Nosso título. Mas por quê? Mas não porque a gente não valoriza o nosso título. Claro que eu quero graduar todos que tiver. Mas você sabe que é consequência. Mas a gente aprendeu, é o que eu tô falando. A nossa escola foi tão perfeita, o nível de liderança que a gente aprendeu foi tão maravilhoso, que a gente nunca foi ensinado em olhar para a nossa graduação. Quanto mais pessoas eu ajudasse, consequentemente, aquilo ali viria para mim também. Então, mas tem coisa melhor? Se a gente parar pra pensar, é lógico, é maravilhoso ser reconhecido. Mas tem coisa melhor do que você tá vendo um seu lá em cima, chorando, agradecer. Gente do céu. E você Tem lógica, não. passa num filme, né? Porque você lembra ali dos Sabe quilômetros como rodados. começou? Você lembra dos quilômetros rodados, né? Você lembra do osso ruído ali, né? É. Então, E isso só o nosso negócio proporciona. É. Por quê? É, Se ele exatamente. cresceu, automaticamente significa que você cresceu junto com ele. Exatamente. É show demais. É um puxando. Não tem lógica. É né? por isso que o povo não acredita, porque realmente é inacreditável. E só quem está dentro como nós é que para entender como funciona essa engrenagem. Sim. Porque a gente vive o negócio. Sim. Né? É diferente quando você faz. Exatamente. É. Quando você vive o negócio é diferente. Lembra que eu falei do seguir carreira? Quando você decide seguir carreira, você vive essa parada. Exato. Entendeu? Então, assim, a próxima meta, a gente sabe, eu sei que, né, a gente não dá para sossegar enquanto não tiver o imperial em cada linha. Que aí a liberdade é de com força, entende? O imperial em Exatamente. cada linha e de É. preferência em alguns países diferentes, porque é um negócio ele deixa, aí sai fora do controle, aí fica fora do controle de maneira positiva, entendeu? É. E é muito importante essa colocação sua, porque nos dias atuais a gente vê algumas pessoas chegando na posição do diamante, duplo diamante, achando que tá bom. Não porque não está bom, veja bem, um bônus de 10, 15, 20 mil Comparado aí fora. comparado ao mercado. Sim. Mas essa não pode ser a comparação. É. Porque Não. se ele está ganhando 10, 15, 20 mil, significa que a rede dele não está Sim. não está ganhando o que ele está Agora ganhando. falou no Tem negócio. muitas pessoas Sim. abaixo da linha lá dos 90% do Brasil. Sim. E aqui não é para ser 90% do Brasil, é para ser aquele
3%, aqueles 2%, aquele 1%, né? É, Como a gente vê que já na posição de imperiais, a maioria dos nossos líderes já está no 5%, sim. no 5% do que representa os ganhos aí no mercado fora. Acho que menos de 5%, É, Menos. menos de é. 5%, entendeu? Então é sobre isso. Que mudança nós queremos fazer na vida real das pessoas, Senão não tem né? continuidade o negócio. Você Senão não chega onde tem. você quer e você para. É, Quando eu vejo um líder, grande líder mesmo, falando que vai aposentar, meu Deus, eu me costo é, todinha, porque você chega a dar urticária. Como que você vai aposentar? Você tá esquecendo de como você começou, porque se eu comecei, não era ninguém, tava aprendendo esse negócio, nasci ele igual uma bebezinha naquele primeiro evento lá em 2003. Eu me materializava lá no futuro naqueles líderes que eu via no palco. Aí você exatamente. trabalha, trabalha, cresce, como eu falo para as meninas hoje nos eventos e nos seminários. Nós, líderes, hoje somos o futuro materializado de vocês. Só que algum dia alguém foi o meu futuro materializado também. Aí hoje eu virei o futuro que eu tanto queria, aí eu vou parar. Mas e o tanto de Flávia Alexandra que tá lá naquela plateia começando? Como eu comecei há 22 anos atrás. E o tanto de Bruno Borges que tá naquela plateia lá. Você não liga para isso? Então não tem Ou melhor. continuidade, não tem. Não tem continuidade. Ah, mas eu já E tenho um aquela líder que vai dar. paixão, Não tem porque graça. esse negócio é a paixão, é a vida realmente Sim. daquilo do que nós somos, né? E eu sempre dou o exemplo, por exemplo, Oscar Niemeyer morreu com 105 anos trabalhando, né? Jim Rohn, eu tenho certeza que no momento que Sim. ele foi embora, ele estava lá Em com o evento, sangue fervendo, né? Então, eu vejo assim que toda aquela pessoa que tem resultado real no que ela faz é porque ela se apaixonou pelo Sim. que faz. E Sim. se ela se apaixonou, É. enquanto ela estiver ali viva, ela está trabalhando realmente para o É a crescimento história daquilo. de não é trabalho mais, De, né? de, de trabalhar, É. de fazer, de transformar É. pessoas ao redor. E o E legal, é o nosso negócio, o legal quando você né? fala isso, me remete uma situação aqui, uma frase que eu vi, ó. A gente tem um cardápio para poder oferecer. Descobre o que que te faz feliz aqui dentro e faz. E não olha pro lado. Tipo a ferramenta de vendas e de recrutamento e você só para quando você só para quando você já atingiu o teu objetivo e depois monta outro plano. Porque quando você entende essa questão de descobre o que te faz feliz aqui, aí entra nesse ponto, porque as pessoas a gente, nossa, claro que vai ter situações que a gente vai ter que fazer, momentos que você vai ter que fazer coisas que você não gosta, mas é por um período. Mas dentro da nossa trajetória, pra você ter noção, dentro da nossa trajetória de 11 anos aqui dentro, a gente teve praticamente, eu posso contar nos dedos, a gente teve assim 4 momentos de maratona. A gente sempre trabalhou muito, mas Até nós porque a tivemos gente não 4. trabalha, né? A gente não sabe se a gente não, A gente não. ama o que E o, faz. e o legal, e o legal é que eu lembrei de uma coisa aqui. Esse dia eu estava dando treinamento, eu falei assim, nossa, meu primeiro ano eu trabalhei igual um cavalo, igual um jumento. Aí a pessoa, Bruno, como é que é trabalhar igual um cavalo? Se vira nos 30. Aí eu falei assim, vamos lá então, porque é diferente do tradicional. Não, eu acordava 10 horas da manhã, de manhã fazia minhas coisas, almoçava lá para as 2 ou 3 ia pro escritório, e aí fazia 2 horas de ligações para poder estar na casa de alguém à noite. A gente fez o mês inteiro caseiro todos os dias. E você trabalhar igual um cavalo. Aí, ah, é? É. Aí você vai contar as horas trabalhadas. Dá quantas horas trabalhadas? 4 no máximo. Porque se você parar para analisar, você vai contar nos dedos quem faz 4 horas por dia, todos os dias. Exatamente. Aí é onde tá. Imagina. É, o dia sim, o Porque outro quando se eu também. conto isso pra alguém que tá fora do negócio, algum conhecido meu, bicho, você vai ter, ele não vai acreditar. E quando ele não acredita, ele não faz. Mesmo quando você tira férias, você vai viajar para outro lugar, É impossível é ali trabalhar. impossível. Você tá ali com a, né? Não tem Não jeito. tem Não jeito. tem jeito. É difícil. né? Ah, o carro não cabia mais numa bolsa ali, mas a bolsa do produto, Exato. um aberto e um fechado, tá lá. Não tem Não jeito. tem jeito. Não tem jeito, é impossível. Então essa questão é tão relevante que, tipo assim, caramba, é surreal. Acho que isso move a parada, entendeu? Exato. É muito doido. Flávia e Bruno, qual o legado que vocês querem deixar para as filhas de vocês e para a rede? Dar continuidade, né, amor? Acho que o legado é dar continuidade a algo que faz sentido. Acho que é dar continuidade a algo que dá sentido. É, existe a palavra replantar? Ah, existe. Aí você plantou, quer replantar?
Não, se você Ah, então por isso que eu tô te falando, então é replantar se a não existe, semente. você cria agora, não tem problema, vai. Então é replantar, porque esse dia eu estava falando de refechar. É porque você tem o seu dicionário próprio. É, Todo mundo que passa nos amanhã seus treinamentos sabe. Então não se preocupa, então pode pronto. criar suas palavras. Esse dia eu estava no treinamento, eu falei assim: "Não, sabe aquela pessoa que sabe vender e vendeu tudo e comeu a galinha? Que galinha? A galinha dos ovos de ouro, né, o estoque dela". Eu falei assim: "Aí você tem que refechar ela". "Como assim?". "Fechar de novo". "Como que é?". Monta um plano lá, porque não faz sentido alguém que sabe vender não tá vendendo mais. Não faz sentido alguém que faz 100 virar 200 não tá fazendo mais, ele sabe mexer na máquina que faz dobrar o dinheiro. Por que que ele não tá fazendo? Entendeu? Então, Entendi. acho que a frase que a Rosana perguntou o legado é você, permanecer eu até esqueci o que eu falei, replantar Replantar. a semente Replantar a Uhum. semente. das coisas que fazem sentido dentro desse negócio. Eu quero cada vez mais deixar para elas assim, que a gente não tá aqui nessa vida só para realizar tudo pra gente, né? Senão é o que você falou, é muito egoísmo. O que que eu posso fazer para, lógico, ter a melhor vida que eu puder, mas transbordando na vida de outras pessoas? Como que o meu crescimento pode fazer com que outras pessoas cresçam também? Como que eu posso sempre estar ali, aparecendo, favorecendo, participando de forma positiva na vida de alguém? A Valentina, ela já tem muito disso. Por quê? Vai a qualquer pessoa lá em casa fazer um serviço. Essa semana mesmo, tava os meninos lá limpando o sofá e cadeira. O que que ela fez? O que que ela foi lá na cozinha fazer? Foi fazer um café pra eles, um A lanche. preocupação dela é servir um lanche, é levar uma água. Ela já tem essa metodologia dela de servir, do jeitinho dela, de agradar, de fazer Eu quero diferença. fazer, deixa eu levar. Não, deixa eu Eu deixa eu levar. fazer, deixa eu fazer, deixa eu levar. Então, dos Então, mínimos detalhes, né? Assim, para a vida profissional dela, mas englobando tudo. Se ela entender isso, para mim tá. É e isso eu mesmo. vejo em vocês, Bruno e Flávia, aquilo que eu vejo também na família Rodrigues, tá? Eu sempre falo para as pessoas, o legado é aquilo que ele falou em outra palavra, mas foi exatamente isso, é o que nós deixamos nas pessoas, né? É, Não é para as pessoas. sim. Eu verifico isso na Adelaide e o Francisco com relação aos 4 filhos. Foram grandes líderes, porque eles transferiram esse legado de uma forma espetacular. É. Porque os 4 filhos fazem um negócio com a mesma paixão que eles. E eu já vejo isso na Valentina, né? Para começar, ela chama Rino Baby. Olha só. Ela é Rino Baby, né? Então, e eu fiz isso também com os meus filhos, né? A Thalita fala: olha, eu fiz trabalho. Como é que é, Thalita? Eu fiz trabalho Ah, que ela ficava na portaria dos eventos ai, com meu 12, Deus. 13, 14 anos. Ela já ajudava, ela já queria falar lá na frente alguma coisa, Eu fiz exploração infantil, tá? Exploração infantil. né? Então, é isto. Sim. É o que você deixa nas pessoas, e isso vocês têm deixado na rede de vocês, nas pessoas que passam, né, por vocês, vocês deixam isso nas pessoas. É isso que eu percebo no casal Rodrigues, né? É isso que eu percebo em vocês, e é isso que eu fiz questão de deixar nos meus filhos, Sim. né? E a gente vindo para cá, a gente estava falando do carro plotado, né? Então, teve uma vez que 2 pessoas foram, a gente ficou sabendo de 2 pessoas que foram, Ah, roubadas os Assaltadas. carros, sim. né. Arrombaram os carros. E aí eu pensei em tirar, a plotagem do meu carro, né, até porque eu estava achando perigoso naquele momento. Aí o meu filho falou: "Não, mãe, de jeito nenhum, mãe", o Peterson falou, né. "Esse carro é Renaudê, ele é um troféu, ele é um", sabe. "Não, mãe". Não pode tirar a plotagem do carro, Renaudê. Então, a crença que eles têm no negócio que é sobre isso, é a Sim. mesma crença que a Valentina e Isabela. a Isabela terão, com É, certeza, é né, verdade. que tem os 4 filhos do Francisco e da Adelaide, né. Então isso é muito importante. E em uma palavra, tá, o que que é Renaudê
representa para vocês? Transformação. Transformação. Transformação, né? Para O você. Bruno tá emocionado. Não, uma palavra difícil, Eu falo assim, que ele é né? emotivo e é. Mas uma palavra difícil. Tipo assim, eu acredito que, acho que talvez possa encaixar melhor perspectiva. Eu acredito que perspectiva. A gente vem de As uma pessoas não perspectiva, a têm, gente né? vem de uma perspectiva, e vender uma perspectiva de um futuro melhor, você nem encontra em qualquer lugar. As pessoas ainda não sabem, É. né? Quando você entende quando você, imagina o seguinte, você, você pega uma pessoa e fala assim, fulano, você já pensou em ter uma aposentadoria? Você tem um plano de aposentadoria? Não. A maioria vai falar que não, 90% vai falar que não. E não tem, realmente não tem. Ele vai bugar ali na hora, ele não tem esse plano. Ele está dependendo do governo, está dependendo de algum milagre, né? Quando você mostra, se eu te mostrar que eu tenho um plano para que você possa ter uma aposentadoria de 5 a 10 anos, você para me escutar? Quando você mostra, e se eu te mostro, se eu te provar que funciona, você para me escutar? Você pode ter certeza, essa perspectiva nele muda. E esse sentimento de perspectiva é imensurável. Entende? O tamanho dessa palavra perspectiva de um futuro melhor, né? Só que você falou que Isso era é uma muito palavra só. forte. Então é muito forte. E isso não tem preço. É. Essa pessoa não vai mudar, não vai pensar em outra coisa enquanto você não mostrar isso para ela. Então, esse tipo de abordagem, com esse tipo a pergunta não é abordagem, mas a palavra que veio na minha cabeça aqui é perspectiva. Entendeu? Claro, gratidão e tudo, né? Mas assim, Tantas, né? engloba tantas. Mas assim, a essência como você tocou da família Rodrigues, acho que a essência da família Rodrigues, né? Não é à toa que a gente é especialista em essência, então a essência da família Rodrigues disseminou no coração de muitos líderes que decidiram levar essa missão adiante. Por quê? Para seguir um exemplo que, se a gente parar para pensar que não é só de negócio, é um exemplo de família, de filho, pai, de um bom pai, de um bom filho, de uma excelente mãe, e essa postura não tem jeito. Quando você faz o que é correto e você, em várias áreas, você é exemplo, não tem como você não inspirar alguém. Exato. Exatamente. E isso é a essência da liderança. Sem Você não dúvida. consegue ser um excelente líder, sendo que uma área sua você tá fora do trilho. Eu falo, quem é bom em uma coisa, né, para fazer algo, é bom em tudo. Uma pessoa que faz uma coisa bem feita, ela faz tudo bem feito, né? Então é sobre isso também. E uma frase que represente a caminhada de vocês nesse negócio. Eu sempre pergunto nos treinamentos, porque a frase do meu negócio é uma que eu aprendi na nossa escola, na nossa primeira empresa. O sucesso da noite para o dia leva cerca de 10 anos para acontecer. Eu acho que a gente acreditou tanto nessa frase que foi o que aconteceu com a gente. Levamos 10 anos para começar a ter resultado financeiro. Eu uso muito a sua frase. É, que Sempre lembro. eu nem lembro quem foi que falou, né? O povo fala sua frase, não é minha, mas eu ouvi nos treinamentos. Foi no Nosso navio. reconhecimento de Imperial Elite. Imperial Elite, A gente estava entre os 3 Imperiais Elites do Brasil. Eu não consigo lembrar quem falou, por isso eu não dou os créditos. Por quê? Porque foi no meu primeiro ano de negócio, foi em 2003. Então, realmente eu não lembro qual treinador que falou. Talvez nem fosse um grande líder. Poderia ser um dos palestrantes ali do dia, né? Mas eu não realmente eu não lembro, mas é que ele me marcou. Então, e se encaixa diretamente com a nossa história. Hoje eu vejo por quê? Porque eu sempre pergunto nos treinamentos: você esperaria 10 anos para poder ter o resultado que você quer? A Renaudet conseguiu encurtar isso. Se você fizer o que você tem que fazer todos os dias, ter disciplina, que é o nosso superpoder, né? O nosso superpoder é disciplina. Se você fizer o que tem que fazer todo dia, você não vai levar 10 anos para ter resultado. Na nossa época, a gente precisou de 10 anos. Então, eu digo, mesmo que fosse 10 anos, valeria a pena. Então, o que marca para mim a nossa trajetória foi essa persistência. Mesmo em meio a muito mais dificuldade do que o contrário. Mas a gente acreditava, a gente via. Eles viraram grandes líderes, por que não a gente? O negócio aconteceu para tanta gente, por que não para a gente? Então, a gente ficava naquilo. Quando der 10 anos, o negócio vai acontecer. Quando der 10 anos, o negócio vai acontecer. E a gente ficava nessa expectativa mesmo, como o Bruno falou. E quando o Bruno falou, e você falou sobre a perspectiva e os 10 anos, me vem à mente a visão, né? Porque foi exatamente isso que eu vi
nesse negócio, porque as pessoas perguntam, Rosana, como que fica 35 anos numa Nossa, empresa só? Então, é essa perspectiva, é esse é surreal. acreditar, é esse acreditar É, realmente que faz, porque sem a perspectiva, sem acreditar de fato, é. ninguém É muito continua, fácil desistir. né? Muito. Então, é essa visão que É, faz com que a pessoa vá, com que ela vista é. realmente, de fato, a camisa dela, É muito né? mais E fácil essa visão desistir vem que de onde? continuar. Vem do líder, que é o Sandro. É. O Sandro passa a visão. Exatamente, passa. Vamos faturar 10 bi, vamos faturar 10 bi. Como é? E aí acaba que isso duplica, não tem jeito, É. né? E quem passou essa força para ele, né? É. Adelaide, porque Sim. quando a gente começou, ela estava muito mais à frente do que ele, né? Ah, Então, ela sempre passou essa força, essa crença é. muito forte. Então, é essa crença muito forte que é necessário, Sim. realmente, né? Bruno e Flávia, foi maravilhoso, né? Estar aqui com vocês. Eu né? também. Foi já ótimo, acabou? a gente ficaria mais Amei. tempo. Uma semana aqui conversando é pouco. É, Amei o é convite. Prazer, muito prazer. bom e a gente aprende com vocês, né? É uma essa troca bom boa, muito né? boa. É. A honra foi Maravilha. nossa, o prazer sempre vai ser nosso. E o que você precisar em qualquer lugar do negócio, né? Pra gente é uma honra ter vocês como upline, né? A gente tem muito orgulho, por quê? Porque a gente conta, a gente, na verdade, a gente construiu a nossa história contando a história de vocês, né? De toda a nossa linha ascendente, de todos os líderes, e não tem jeito, né? Quando a Flávia falou assim, a gente passou, o que mais fez a gente poder ter essa visão de futuro, mesmo na dificuldade, que eu acho que é uma parte bem relevante, é quando você colecionou as histórias de superação. Quanto mais histórias você colecionar de superação, diversas, mais você vai ter inspiração para poder continuar. Exatamente. E essa, né, até o Bruno, a Flávia me perguntou, né, o porquê da ideia do podcast, né? Aham. Então é aquilo que a gente fala, né? Nada conecta mais as pessoas do que a história. Sim. E aqui a gente tem mostrado histórias de pessoas que realmente venceram nesse negócio, que faz o negócio com muita força. Sim. Legal. Então, nos nossos podcasts, as pessoas vão encontrar aí exemplos assim de histórias incríveis, É. reais, Sim. de que ela pensa assim, mas será que eles passaram por tal desafio? Hoje vocês contaram aqui desafios que eu tenho certeza que muita gente, no momento em que passou por isso, parou porque achava que não era É. possível seguir em frente, Sim. né? Então, histórias fortes como a de vocês, né, conecta demais. Então, meu muito obrigado pela presença de Eu vocês. que Agradece. agradeço. Eu que Parabéns, agradeço. parabéns pela iniciativa, né? E sabe por que eu perguntei? Fala, eu te cortei. Não, parabéns pela iniciativa do podcast, Eu que isso é te maravilhoso. perguntei porque eu acho incrível, assim, eu falei isso lá em Brasília para você. Você poderia não fazer mais nada. E é isso que eu admiro nos grandes líderes, que tem a opção de não fazer mais nada. Não, você podia estar em casa agora, no final de semana, com sua família, fazendo o que for. Não, você inventa um podcast, você tem que ir para estúdio, você tem que convidar líder, você tem que fazer toda uma ornamentação para chegar aqui, porque não é só chegar e sentar e falar. Então, é isso que eu admiro. E como eu falei para ela lá no Pérola de Brasília, que ela foi minha VIP. Você não tem noção, Rosana, por você não ter feito outra empresa, você não tem noção o que que é. Eu acho que você acha que tem. Você não tem noção o que que é ter mais de 35 anos numa empresa. Isso, para quem fez outra empresa, é surreal. Agora ele entende O que é uma sonho lenda das viva. pessoas Ele é a entende que é uma lenda lenda viva. viva. É. O Nesse sonho das sentido. pessoas é completar a sua primeira década. Você está indo para sua quarta década em uma empresa. Isso, meu Deus, E aí, brincadeira, sem tá começando. explicação. Fala assim, E a só tá brincadeira tá começando. começando. Só está começando. Obrigada, E a Eduardo. Adelaide, quando encontra comigo, com a Dielza, com a Eliane, ela fala: olha, nós não temos mais nada para provar para ninguém. Ela fala. Meu Deus. Gente, E então, como é contribuir, que eles vão nem imagina. te E ainda provar? continua. Porque esses podcasts aqui, como você falou, você não tem noção de vai parar, em quem que vai afetar positivamente, quem vai Contando no palco a assistir. história, eu ouvi uma frase, tô no podcast, pensou comigo. Isso é mágico. É lindo demais. Isso é mágico, entendeu? Então, isso move. Muito obrigada, amamos. Eu que agradeço, gente.
Que episódio incrível! Bruno e Flávia, muito obrigado por compartilharem com tanta leveza, clareza e verdade a trajetória de vocês. Foi uma aula de parceria, visão e construção com propósito. Para você que nos acompanhou até aqui, espero que tenha se inspirado, anotado essas boas ideias e, acima de tudo, lembrando que sucesso não é sorte, é decisão, atitude e constância. E aproveite, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Nos vemos no próximo podcast, com mais histórias que nos conectam, nos fortalecem e nos lembram que vale a pena construir grandes sonhos juntos. Até lá!